Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui à Band News TV, hoje com um convidado especial no programa, porque olha só, com a trajetória marcada pela liderança no setor siderúrgico, pela atuação em iniciativas de governança, educação, o empresário Jorge Gerdau é o convidado do Aqui Tem Vaga desta semana. Ele que vem compartilhar a sua visão sobre desafios da empregabilidade, papel da liderança no desenvolvimento de talentos e também transformações no mercado. E também vai nos contar sobre seu mais recente livro, no qual reflete sobre experiência, aprendizados que podem inspirar você aí do outro lado da tela, as novas gerações, todas elas. Seja muito bem-vindo, que honra tê-lo aqui. Não, para mim é um prazer e uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouco da experiência e conhecimentos. Olha, e eu não posso deixar de começar te parabenizando e dizendo que essa leitura é agregadora para todos que possam ter a chance de lê-lo. E vamos fazer essa trilha aqui conjunta, né, seu Jorge? Queria te ouvir sobre sua trajetória profissional, seus comentários iniciais a respeito dessa inspiração toda. Bom, eu sou de uma família, eu sou quarta geração da atividade empresarial da Gerdau, né? Hoje já está sob a liderança da quinta geração. Consequentemente, a minha formação desde jovem, por orientação, principalmente meu pai, nós começamos a ter uma vivência prática de trabalho muito cedo e fizemos a formação, vamos dizer, acadêmica para que nós tivéssemos essa competência, né? Os quatro irmãos trabalharam juntos, né? E graças a esse esforço conjugado é que nós conseguimos realizar esse desenvolvimento da Gerdau em patamares internacionais. Pois é, uma gestão admirável e uma gestão que está ali em paralelo com o desafio da sucessão familiar, né? Como é que o senhor analisa esse processo dentro das empresas do Brasil, mundo afora? Esse é um tema tremendamente complexo, não só no Brasil, eu diria internacionalmente. Mas, dentro da minha vivência, e eu tive essa experiência com meus filhos, né, é ter desde muito cedo a oportunidade de convivência empresarial, conhecimento, né? E, vamos dizer, grande parte do nosso desenvolvimento veio porque nós, os quatro irmãos, conversávamos no café da manhã e no almoço e na janta sobre negócios da empresa, da família, né? Isso indiscutivelmente fez com que houvesse uma sensibilidade tremendamente importante. E também nós tivemos um desdobramento profissional para cada um dos irmãos, né? Assim que nosso trabalho dependia do sucesso de um e de outro, e essa soma nos levou ao sucesso. Pois é, o sucesso dentro e fora, né, desse contexto familiar e servindo de inspiração não só para, enfim, indústrias, como é o caso da Gerdau, representando todo esse setor, mas todo e qualquer outro tipo de empresário que possa acompanhar. Agora, falando muito da questão da cultura organizacional, me chamou muita atenção uma palavra, que é a palavra colaborador, que vocês desde sempre usam, e isso tem um contexto e um significado muito amplo, não é? Eu acho que essa palavra espelha, de uma forma muito importante, a cultura da empresa e da família, né? E essa palavra veio muito por influência cultural do meu pai. Meu pai é nascido na Alemanha, naturalizado, e ele fez a carreira no banco até a Segunda Guerra Mundial, tá certo? E através do contato dele, dessa análise, é que surgiu espontaneamente a palavra colaborador. E nós todos praticamente não sabemos trabalhar com outra palavra a não ser essa. Até tive alguns conflitos de discussão e análise de profissionais dizendo, não, mas colaborador, é empregado. Então, essa palavra colaborador, ela é simbólica da relação emocional e como se constrói. Não? Então, colaborador é colaborar, né? É trabalhar juntos. E o sucesso de qualquer empresa, qualquer atividade, né, eu acho que sempre depende dessa atitude construtiva para atingir os objetivos. Como líder, né? Como alguém que representa de forma viva mesmo a Gerdau, como o senhor orientaria ou diria hoje para os líderes que têm seus desafios também sobre o ponto de vista da gestão? O que é uma boa gestão, na sua opinião? Bom, eu diria que eu vou me permitir fazer uma observação inicial,
que a coisa mais importante em qualquer negócio é ter a definição clara do negócio, né? Então, a definição vem de analisar que negócio eu tenho e qual é o patamar de competitividade desse negócio, né? E em cima dessa análise, dessa competência, eu tenho que dominar o core business. Essa palavra core business, no meu entender, que é pouco utilizada, inclusive em Harvard não utilizam quase, né? Para mim é o ponto-chave, porque se houver clareza do core business, comparar esse core business meu com patamares nacionais e internacionais, né, eu tenho que procurar o máximo de eficiência com um core business. O resto das atividades, seja financeira, seja logística, seja sistema bancário, etc., eles todos são apoios, mas a essência do produto principal, né, e o espírito da empresa de quer ser útil, servir e fazer o melhor possível em patamar até internacional, o produto é que, no meu entender, é a peça-chave, domínio do core business. Muito importante, pertinente essa sua observação, porque a gente fala não só do core business, mas também de um tipo de liderança mais humanizada, que eu acho que cada vez mais se fala da importância e se vê a importância de implementar esse tipo de olhar dentro das empresas, né, Sr. Jorge? Tem uma frase de Harvard que é muito interessante, diz, business is people. Que o sucesso ou não o sucesso de uma empresa, em qualquer atividade, depende essencialmente da equipe, da mobilização do interesse e da dedicação. Então, na realidade, eu diria que essa atitude de mobilizar a equipe, tornar a equipe toda interessada de ter sucesso com o core business e realmente conhecer o negócio com profundidade é decisivo. Então, o foco de conhecer o negócio e o apoio de todos no sentido de ter sucesso com esse produto, ter sucesso no atendimento do cliente, é que faz o sucesso. E o recrutamento e seleção, quão definitivo é esse processo para também trazer colaboradores que carreguem esse core da empresa, hein? Essa pergunta é interessantíssima, né? Eu diria que o recrutamento e a seleção é chave, mas interessante que numa organização que nem a nossa, eu tenho assistido de que a pessoa que não se incorpora plenamente nesse propósito com a mobilização da equipe, né, a própria equipe rejeita. Eu nem sei explicar direito como é isso, mas o propósito, a mobilização da equipe é de tal ordem, né, que quando vem um novo colaborador, um novo funcionário, assim, ou ele se incorpora e participa dessa construção, desse propósito, ou ele é rejeitado. Então, é muito interessante que quando surge numa empresa uma filosofia realmente de se destacar, de ter qualidade, de ter um espaço no mercado, né? Quando se incorpora isso na equipe, é que define o sucesso. Pois é, e a gente fala também das soft skills, né? Ou até do próprio THC que tem no livro. Eu queria te ouvir. O que seria essa sigla, essa definição? Como é que ela observa realmente impacto dentro das organizações quando utilizada? Essa frase, essa THC vem da bibliografia internacional de tecnologia de gestão e teve grande influência disso também o trabalho e a orientação do professor Falcone, mas é preciso ter o domínio da técnica, depois a condução humana é decisiva e que se faz a condução, e isso em todos os níveis, mas principalmente na liderança, tem que ter conceitos claros do propósito que se quer atingir. E o terceiro é a parte conceitual, que é a estruturação toda para possibilitar esse desenvolvimento. Eu, pessoalmente, considero que THC é uma simplificação dessa definição, mas realmente as organizações vencem quando fazem uma conceituação, uma organização em que esses três fatores funcionam. Então, não basta um fator, tá certo? Nem basta só um político, precisa do técnico e a capacitação da equipe, mas
E eu diria o seguinte, que o técnico também posso até reforçar, mas o conceitual é decisivo na visão política. Agora, realmente, o que distingue uma empresa da outra é a sua equipe humana. Sim. A atitude humana. O cliente sente isso imediatamente, né? Qual é a dedicação que existe? Esse entusiasmo, a mobilização do aspecto humano, né? Também no relacionamento pessoal, das carreiras, é uma peça-chave, né? Então, o sucesso, no meu entender, passa pela condução humana. Pois é, a sinergia que é criada, né? O respeito mútuo, o feedback também, acredito eu, é um tipo de relação que é construída com as minúcias, né? Você usou a palavra maravilhosa aí, sinergia, né? Uhum. Eu acredito muito. Total. Esse ambiente de sinergia é que realmente leva ao sucesso, tá certo? Né? Pois é. Então, e isso passa pela condução e liderança sob o aspecto humano. Então, quase que você pode dizer que empresas às vezes têm um produto tecnologicamente bom, mas se não houver uma equipe, uma mobilização humana para conduzir o processo humano sobre esse produto, uma relação humana com a clientela, né? E essa atitude filosófica de fazer o bem feito, né, é chave. Na sua opinião, essa realmente é a chave que define o sucesso ou insucesso de alguma empresa? Eu diria que é o ponto mais importante, tá certo? Eu diria que os outros pontos são chave, né, mas eu consigo contratá-la. Agora, esse dinamismo, essa motivação humana, ou a empresa tem ou não tem, ou se trabalha nesse sentido ou não. Então, ela não é contratável, ela é construída internamente como comportamento filosófico da empresa, certo? Por isso que é tão importante. Muito se fala sobre o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo ao longo da vida. Antes a gente tinha uma ideia muito fixa que só profissões tipo medicina que exigiriam a gente estudar ao longo da vida. Só que hoje, se a gente não se recicla, fica para trás, né? Como é que observamos a educação como ponto inicial, crucial, né, e de longa vida dentro de uma profissão? Esse talvez é o tema de maior desafio. E eu diria que na estrutura brasileira hoje, educacional, nós estamos com deficiências enormes, mas o que mudou é que, historicamente, vamos dizer assim, havia uma descoberta tecnológica e durava 10 anos. Hoje, quase que posso dizer, dura minutos. Né? Talvez há um exagero nos minutos, mas a evolução tecnológica em todos os campos é extremamente rápida, complexa. Consequentemente, a empresa tem que estar aberta a receber novas tecnologias. E isso talvez seja um dos maiores desafios, principalmente em empresas mais antigas, de mobilizar as equipes históricas com a influência das novas tecnologias, etc. Isso é um desafio, mas eu diria que vamos dizer, hoje ainda, principalmente, vamos dizer, com o desenvolvimento e o crescimento da inteligência artificial, né, esse processo se acelera numa velocidade enorme. Então, a responsabilidade da organização é de abrir, né, e construir de forma a receber essas inovações que acontecem. E elas acontecem em todos os campos. Todos os campos, todos os momentos, e eu acho que não foi exagero dos minutos não, viu? Porque realmente é muito rápido tudo, é muito acelerado, essa digitalização que E veio. global, né? Pois é. Historicamente, vamos dizer, existia um polo tecnológico, talvez, de um país, ou coisa assim, lá dos seus 1700 ou 1600, tá certo? E isso hoje, com as novas tecnologias, em qualquer lugar está surgindo permanentemente novas ideias, novas tecnologias, etc. E isso, de uma forma ou outra, atinge os mercados. Então, a capacidade organizacional que as empresas têm que ter para receber o novo, né, e o mercado está exigindo o novo, né, realmente é um desafio fantástico. Pois é. E como é que a Gerdau está se reinventando ao longo dos tempos também, inclusive com essa nova era digital que se perpetua aí? Eu tenho, assim, fatos interessantes, vamos dizer, que uma manutenção, historicamente, numa serraria, vamos dizer, a usina parava, a parte da serraria parava 4 horas, né? Hoje, com novas tecnologias, para 15 minutos. Né? Então, como se faz? Se faz o pré-estudo dos problemas, qual vai haver ou não. Então, na realidade, essas mudanças estruturais, etc., é preciso despertar
essa curiosidade, essa necessidade em toda a organização. Isso é um processo tremendamente complexo, né? Mas o mercado nos força. Né? Se o mercado evolui e eu não evoluo, eu desapareço. Né? Então, na realidade, isso faz parte das evoluções que hoje acontecem em qualquer campo. Pois é, muito importante. E hoje, quem é o colaborador da Gerdau, seu Gerdau? Quem é, como é que é feito todo o processo internamente? Bom, nós temos um conselho de administração que é composto por 4 elementos familiares e mais 3 profissionais. Esses colaboradores do conselho é gente formada historicamente, trabalharam 20, 30 anos dentro da organização. A estrutura executiva, nós temos um executivo CEO, tá certo? Que é um homem que fez carreira dentro da empresa há 20 anos, e Werneck, e que, de uma forma ou outra, pela experiência que passou, tem um conhecimento e essa sensibilidade de condução da liderança. Agora, o processo das diversas usinas em cada região, nós temos uma liderança, né? E a atitude, a governança central, né, trabalha e pressiona a evolução tecnológica em todas as frentes, né? E exige também novos investimentos complementares permanentes em todas as frentes. Então, vamos dizer, o desafio hoje do mercado é conseguir estar atualizado, no imobilizado das máquinas e principalmente no gerenciamento. É muito bacana ver essa inspiração toda que possa atingir todas as empresas, né, todos os empresários do Brasil, que toda empresa possa ser 1% do que a Gerdau já estava de bom tamanho, porque é muito exemplo e é muito bacana ver toda a atuação de vocês e como vocês seguem, né, perpetuando isso. Eu diria que um ponto que eu quero ressaltar, eu já toquei um pouco, mas no fundo, toda empresa tem que ser, no fundo, tem que ser um polo de definição do seu propósito, tá certo? E a clareza do propósito é que faz com que o restante das atividades de apoio possa trabalhar para se atingir esse propósito. Então, é muito, muito importante que, ao ter essa definição do core business definida, eu olho se esse meu core business está atualizado nacionalmente, regionalmente, nacionalmente e internacionalmente, tá? E do modo que vai o mundo, você não tem opção a não ser atingir patamares de produtividade internacional, né? Essa informação está disponível e qualquer empresa, por menor que seja, se não houver essa inquietação de evolução e aprimoramento em relação às evoluções que estão acontecendo, ela morre. Com certeza. E a gente falando de mercado de trabalho e carreira, algumas pautas são atreladas a isso, como diversidade e inclusão, né? A gente fala também de sustentabilidade ou ESG. Qual a sua análise a respeito de toda essa discussão que perpassa o ambiente corporativo e de empregabilidade, hein? Eu diria que um dos pontos chaves da organização é ter uma política de recursos humanos definida e que trabalhe estrategicamente para permanentemente aprimorar e capacitar as pessoas nos diversos níveis, né, definindo o crescimento, carreiras, né, e que leva a organização destas melhores funções de ter carreira e crescimento. Então, eu diria que qualquer organização, diante principalmente do cenário hoje, né, ela tem que se mobilizar e estruturar para permanentemente capacitar as suas equipes. Então, tem treinamentos mais coletivos, mais individuais, né, mas, na realidade, vamos dizer, eu tenho que olhar o que está acontecendo no mundo, né, e acompanhar. Saúde mental dentro das organizações, qual o seu olhar a respeito? Isso é um tema tremendamente complexo. Mas eu vou falar uma frase que eu tenho um pouco de constrangimento, né? Mas o próprio ambiente da empresa, se tiver um ambiente de envolvimento construtivo e um envolvimento de perspectiva de carreira e crescimento, né? Essas doenças desaparecem. Né? Você tem que tentar ter todo mundo motivado. O cuidado com o humano que antes e aí não você tinha. tem a resposta de motivação das pessoas, né? Eu acho que o grande desafio é permanentemente trabalhar no sentido de estímulos e motivação.
Pois é, antes a gente tinha muito forte essa divisão do ser humano, né? O ser profissional e o ser vida pessoal. E hoje a gente tem um ser humano que precisa ser visto de forma, né, única, que tem seus chapeuzinhos, seus desafios, mas precisa ser tratado como um humano em qualquer tipo de situação, né? Eu estou plenamente de acordo, vamos dizer, né? Qualquer organização, ela, no fim, tem que trabalhar na busca e valorização de qualquer colaborador. Tá? Em todas as carreiras e todos os níveis, tá certo? Então, esse é um trabalho complexo, né? Mas eu diria que o ambiente global da empresa de busca de crescimento e desenvolvimento, né, cria essa possibilidade de ambiente de crescimento humano individual, né? Então, o sucesso da empresa passa por essa mobilização de política de recursos humanos nesse sentido. Pois é. Agora, além desse ponto delicado, mas necessário ser aqui conversado sobre a saúde mental, que o senhor já muito bem pontuou, queria também falar sobre uma outra ponta que é, né, mais dinâmica também e importante, que é o fomento à arte e à cultura, que Sim. Iberê Camargo que o diga, né? Certo. O senhor é um grande admirador da arte. Queria te ouvir também, não só do ponto de vista pessoal, mas profissional, como a arte se complementa também nesse sentido de incentivo a potenciais humanos que possam ser desbravados, que possam ser aí também atingidos. Eu acho que a arte na vida nossa global, né, é uma peça-chave de desenvolvimento, tá certo? Sem arte é estagnação. Tá? Isso é muito interessante de que a arte abre portas, né, para que haja desenvolvimento, crescimento e principalmente mudança cultural, tá certo? Então, no meu entender, não existe crescimento de comunidade sem crescimento de arte. Isso, e se você olhar os cenários internacionais, como se desenvolve, pode estar certo. Onde tem crescimento do país, tem crescimento da arte. E se não houver crescimento da arte, também significa estagnação da arte, significa estagnação do restante. Pois é, e não só a arte do ponto de vista pintura, né, quadros, mas também música. Até porque a sua família é muito envolvida até com esse fomento também da orquestra lá no Rio Grande do Sul, certo? Certo. Meus pais foram um dos fundadores da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, né? Então, isso faz parte, né? Muito forte, porque meus pais viveram um tempo em Buenos Aires, né? E ali é uma capital de cultura fantástica, né? Então, vamos dizer, esse processo de vínculo com a música na nossa família sempre foi um capítulo importante, né? Pois Muito é. importante. E você vê que é mais um ponto que também forma e transforma o ser humano e isso potencializa também a capacidade laboral dele, né, no caso. É um todo, né? Você não Sim. pode separar. Mas é muito interessante, vamos dizer, esse passo de envolvimento da família com a cultura, né? Vamos dizer, e com a música. São todos capítulos, vamos dizer, que fizeram sempre parte do desenvolvimento coletivo nesse sentido, né? Da formação da orquestra sinfônica, etc. Pois é, parabéns, inclusive, né, por todo o envolvimento da família. Eu vou voltar a mostrar esse livro aqui, porque eu acho de muita valia que todos que possam acessá-lo, lê-lo, o façam, porque é muito importante, me transformou, pessoalmente falando, eu adorei. Que busca é essa, hein, Gerdau? O porquê desse título, o porquê dessa, enfim... Interessante que eu comecei o livro com essa definição, porque eu não queria que o normal é a busca da excelência. Esse é um termo usado na vida empresarial, profissional, toda a vida, né? E a minha atividade tem uma dimensão mais ampla do que só a busca de excelência empresarial, certo? É uma busca de construção cultural, educacional, de forma ampla. Então, eu cortei e deixei só a palavra busca, tá certo? Né? Eu comecei o livro com essa definição já estabelecida. Mas por que eu tinha essa definição? Porque eu queria no livro muito mais mostrar
as minhas inquietações globais que me formam, no fim, um empresário com competência de desafios, tá certo? Foi a busca nas diversas frentes, né? Então tem a busca na arte, tem a busca no esporte, no hipismo, no surf, né? Tem na arte e a busca da educação, que esse é o tema que a mim mais me preocupa, porque eu acho que temos no Brasil hoje o maior desafio que nós temos ainda é a educação básica para atingir todo mundo, principalmente que nós já estamos entrando hoje no mundo com patamares de educação que não se baseiam exclusivamente na educação básica, né? E para construir em cima das evoluções tecnológicas, etc., é preciso, no mínimo, estar com a base de educação básica feita. Então, na realidade, vamos dizer, a busca é uma inquietação permanente, tá certo, né? E nas diversas áreas que eu procurei, trabalhei, pesquisei, né, sempre procurei a busca, né? A busca de excelência em tudo. Mas eu deixei excelência porque tem coacuete muito empresarial, né? Então, na busca do esporte, na busca da cultura, na medicina, né, são todas buscas de buscar o melhor para o nosso desenvolvimento de forma global. Pois é, olha, muito inspiradora. E além dessa palavra busca, qual outra palavra o senhor utilizaria para finalizar o programa? Porque infelizmente já chegou ao fim. Se eu pudesse, eu ficava conversando horas aqui com o senhor, mas já agradeço a sua participação. Falo que é uma honra para mim, para minha carreira como comunicadora, tê-lo aqui hoje e fazer essa entrevista. Fica à vontade para suas palavras finais, para suas As palavras considerações. finais seria talvez, quando eu estava terminando o livro, eu estava com a pergunta, será que eu consegui explicar toda a minha inquietação dos fatores? E aí surgiu a ideia de buscar as palavras que definissem meu comportamento. E aí surgiram as 23 palavras. Era para ser 10 ou 15, no fim acabaram em 23. Mas tem duas palavras-chave aí, né? Um é o respeito, que já falamos, né? Mas o segundo, que é tão importante, é o amor. Então, conjugando os dois extremos, né, de tratar tudo e a todos com respeito, certo? Agora, aquilo que não for feito com amor, não se tem sucesso. Então, é preciso dar a alma, né, se dedicar, se envolver, dar tudo de si na busca do aprimoramento. É preciso fazer tudo com amor. A busca com respeito e amor. Ai, muito obrigada. Adorei. Um prazer. Conte sempre com a Band. Até a próxima. Sucesso sempre. Eu agradeço muito a oportunidade. Acho que a nossa conversa foi bastante ampla e inteligente. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Gerdau. E obrigada também a você pela companhia e audiência. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo.